Muito bem, muito obrigado. E eu continuo agora na parte mais fácil, que é fazer as perguntas, e vamos deixar as respostas para o Andrés Hortolá, que é Country General Manager da Microsoft cá em Portugal. Bom dia, Andrés, por favor. O Carlos Lourenço, que é Senior Vice President da CGI cá em Portugal também. Andrés, aqui, por favor, assim ficamos com a ordem. A Cristina Rodrigues, que é Managing Director da Capgemini em Portugal. Bom dia também, Cristina. O Joaquim Freire, diretor na SAP. E, por fim, a Sofia Tenreiro, que é partner na Deloitte. Muito bom dia a todos. Façam o favor de sentar. Olá, Sofia. Vamos então, bom dia. Vamos então começar esta nossa conversa e o tema do painel é a inteligência artificial e a transição digital nas estratégias ESG. Eu, em vez de começarmos, porque já falamos aqui um bocadinho de coisas de alto nível, eu gostava de começar por uma coisa muito prática, que é exemplos concretos e hoje de utilização desta inteligência artificial que estão a ser feitos, se possível também em Portugal, em que as vossas empresas estão a trabalhar. Eu penso que isto é muito importante porque muitas vezes há aquela, ou melhor, até o ChatGPT aparecer, havia aquela ideia que isto era tudo ainda coisas muito para o futuro, mas não. Andrés, a Microsoft tem aqui vários papéis. Vários. Bom dia. Bom dia. Achava que ChatGPT will be the start of the show. It's better if I do this in English. Andrew, I got a few more words than bom dia and obrigado, but you don't want the Portuguese version. You don't need my question in English. No. The question is fine. We're seeing, I don't want to just talk about ChatGPT. The applications on this are crazy. Andrew talked about our commitment to be carbon negative in 2050. And we have been actually reworking many of our supply chains to make sure that occurs. We have re-engineered many of our processes. We're working with vendors and providers. But at some point, we need to make sense of all this huge supply chain around the world. We moved from being a small company in terms of carbon footprint to a massive company in terms of carbon footprint. And so today we run all our data centers do have a digital twin. And we make sense of that information through artificial intelligence. Same thing happens with cybersecurity attacks and things like that. So artificial intelligence is helping us to be a much more efficient company. In that sense, I think it's a very practical example, and we're actually ahead of target in terms of what we want to achieve for sustainability goals. Thank you. Vou continuar em português. Sim. Carlos, e na CGI, o que é que vocês estão já hoje a fazer para a utilização destas tecnologias de AI nestas transições? De Portugal para o mundo, o que nós temos, e utilizando não só em Portugal, mas também em outros países, temos uma solução de software que faz a gestão dos parques renováveis. Já é uma solução que tem muitos anos e agora o que estamos a fazer é utilizar a inteligência artificial e a análise preditiva para além de todo o sistema de geração de energia, seja ele fotovoltaico, seja ele eólico ou hídrico, depois poder antever problemas comportamentais dos próprios equipamentos e, por outro lado, agora começar a associar também as questões climáticas que são importantes, ou seja, como é que a máquina vai reagir se a temperatura aumentar 2, 3. Da CGI, assim, um dos casos mais recentes que eu achei particularmente interessante foi na Holanda. Como vocês sabem, a Holanda é um país que tem uma questão com as cheias e com as inundações por definição, e a aplicação de um algoritmo e de inteligência artificial, sobretudo na zona de Roterdão e uma zona outra geográfica que para mim é impronunciável, nem me atrevo, o que fez foi tornar a accuracy, a capacidade de previsão 36 bilhões de vezes mais certa e mais rápida. Portanto, assim, no repente, são dois exemplos que eu acho que são particularmente interessantes. E um mais rápido e mais circunstancial foi num hospital público num país nórdico, neste caso na Finlândia, onde durante a pandemia, para evitar as percas de tempo, os registros em sistemas por escrito, se arranjou um software de inteligência artificial de reconhecimento de voz, onde as pessoas, em vez de escreverem, ditavam e assim libertavam mais tempo para tratar dos doentes
julgo eu naquela altura era capaz de ser um bocadinho mais importante. Muito bem. E, Cristina, e na Capgemini, como é que estão a tirar partido destas tecnologias para os vossos clientes e também internamente? Sim, bom dia a todos. Só dar aqui algumas notas. Quanto ao Andrew, é um prazer porque quase todos os clientes que falamos aqui são nossos e, portanto, estamos a falar de um IKEA, estamos a falar de todos estes clientes que falamos, nós contribuímos para fazer e são alguns exemplos do IKEA que posso dar já em tudo o que é economia circular e, portanto, estamos a ver, ou vamos ver, mas já está público, já o posso dizer, tudo que são as lojas em segunda mão. Portanto, tudo o que é mercado circular, nós hoje em dia vamos poder comprar todos os móveis do IKEA, mas numa perspectiva não novo, mas em segunda mão, e estamos aqui a falar um bocadinho a parte social e economia circular. E, portanto, esses são alguns exemplos. Vou dar uns assim, mesmo out of the box neste momento. Nós fomos escolhidos para trabalhar no que é chamado Route 25, portanto, Route 25 é o que é chamadas cidades inteligentes e, portanto, vamos prototipar 3 cidades em Portugal e já o estamos a fazer em tudo o que é condução autónoma. E isso vai trazer e vai mexer em 3 pilares. Vai mexer, obviamente, no pilar do ambiente, porque vamos diminuir a nossa pegada carbónica, ou seja, os nossos carros em 2030... 40% vão ser autónomos, a condução vai ser autónoma, elétrica, e, portanto, vamos contribuir para isso, mas tem um aspecto ainda maior, que é conseguirmos prever, com a inteligência artificial associada, os nossos trajetos. O que é que isto significa? Hoje em dia eu vou para Lisboa, moro aqui em Cascais, já sei que tenho que sair às 10 para as 7 da manhã, mas se eu conseguir prever no meu telemóvel que vou sair através de inteligência artificial associada, que vou sair às 7h10, não pensa toda a gente que vai sair às 7h10. E, portanto, isto vai nos permitir aqui fazer alguns turnarounds que não só em Portugal, mas fora da gestão e da pegada carbónica. Outro exemplo também que eu posso dar, que também é público, tudo o que tem a ver com cadeia de valor. Ou seja, estamos a falar nomeadamente no retalho, e no retalho os 3 pilares são importantíssimos. Não quer dizer que nas outras empresas não sejam, mas a gestão de produto, a gestão de estoques, que hoje em dia temos uma Zara, um Continente, se for em Lisboa, se for no Porto, é completamente diferente do tipo de produtos que nós compramos. Portanto, nós temos que garantir que os produtos no Porto, porque há mais frio, se calhar vendem mais do que os produtos que estão no Algarve, que vendem menos. Tudo isto, em termos de empacotamento, tudo isto que tem a ver de transformação e a próprio transporte, carbonização que estamos a ver, tem impactos muito grandes. Portanto, estão alguns mesmo a sair os projetos, não os posso dizer porque estão na fase final, mas ligado muito ao retalho. O Carrefour foi um exemplo que é já acabado, já dito, o IKEA é um trabalho acabado, já dito. Em Portugal estão uma série deles a sair, nomeadamente na área do retalho, que trazem o que a Helena dizia um bocadinho há bocadinho, aquela pegada não só ambiental que toda a gente vê, qual é que é a nossa pegada de carbono, é o que aparece nos meios, mas a pegada social que está aqui também subjacente, que isso sim é difícil de tratar. E, portanto, a Helena, quando dizia isso, e o João, que nós utilizamos imensa Academia de Código, portanto, a Capgemini é uma das empresas que, dos 120 estagiários ou novas entradas no mês de março, eu diria que mais do que 50% vêm da Academia de Código. E, portanto, isto é um ecossistema. Portanto, nós não trabalhamos para nós enquanto empresas, e eu sou presidente de uma empresa que gera 200 milhões, mais de 4.000 pessoas, com recrutamento de 1.600 pessoas este ano previstas, portanto, é aqui impactful na sociedade. Estes são alguns exemplos assim mais sexys, se querer dizer aqui para este painel, mas passo aqui a palavra. Sim, senhor. E Joaquim, do lado da SAP, como é que vocês estão a incorporar a inteligência artificial nos vossos produtos? Muito bem, bom dia a todos. Clientes, obrigado pelo convite. Também aqui uma nota prévia, talvez o Andrew possa começar a incluir nas suas apresentações também aquilo que é a purpose da SAP, que é o Help the World Run Better and Improve People Life. Portanto, muito alinhado também com aquilo que vimos aqui hoje. E talvez, quase que antecipando esta conferência, o nosso CEO fez uma publicação no LinkedIn esta semana, onde dizia que
a questão da inteligência artificial e o uso da inteligência artificial anda par a par com a responsabilidade na utilização dessa mesma inteligência artificial. Nesse contexto, a SAP já em 2018, estamos a discutir o tema em 2023, em 2018 criou um comitê de ética, precisamente para a utilização da inteligência artificial. Algo que, 5 anos depois, se pôs em prática e que se pôs em prática em várias áreas, como vocês sabem, se não sabem. Portanto, a empresa é essencialmente fornecedora de software empresarial, portanto, os nossos clientes são as empresas, é o tecido empresarial português e bem como as entidades públicas, e em diferentes áreas, e quando falamos em diferentes áreas, e agora começo a dar um pouco os exemplos, seja naquilo que é, por exemplo, a contratação de recursos humanos, nessas vertentes de soluções que nós disponibilizamos aos clientes, temos já embebidas componentes de inteligência artificial, precisamente para fazer o screening da informação que é colocada pelos candidatos e fazer depois um match com aquilo que são os requisitos, entanto sempre com a questão do risco. Estamos a ir ao encontro das políticas de diversidade e inclusão que as empresas se propõem, portanto, mas este é um exemplo. Outro é na automatização de processos, nomeadamente naquilo que chamamos do back-office, nomeadamente nas áreas financeiras, que é a grande área forte da SAP, dá de ser a sua origem. Portanto, tudo o que são tarefas repetitivas, automatizá-las, obviamente que cria um problema e um desafio para as gerações, para algo mais que não estão tão familiarizadas com as tecnologias. Mas, por outro lado, também a verdade é que ultimamente temos vivido um período de pleno emprego e ouço mais até os empresários portugueses a queixarem-se do desafio de encontrar a mão de obra disponível para fazer parte dos seus quadros do que ao contrário. Vamos ver como é que no atual enquadramento macroeconómico a coisa evolui, mas a verdade é que temos assistido a isso e tem sido uma ferramenta importante para conseguir automatizar esses processos. Último caso, e está muito relacionado também com o que já foi aqui falado, tem a ver com a questão da manutenção de equipamentos, de ativos, e aqui tem um passo adicional. Portanto, é numa lógica de colocar à disposição das empresas plataformas colaborativas. Isto porquê? Porque, nomeadamente, os temas de inteligência artificial e machine learning exigem grande capacidade, não só de computação, mas muitos dados. Nós, para criarmos modelos realmente efetivos, precisamos de muitos dados. Então, o que é que a SAP desenvolveu? Uma plataforma onde fornecedores de equipamentos, bem como os clientes, portanto, os utilizadores desses equipamentos, estão ligados, está cadastrada, no fundo, a informação desses mesmos equipamentos e depois tudo o que é o comportamento desses equipamentos e as falhas desses equipamentos são aglutinados nesta mesma plataforma, de forma anonimizada, não há identificação de quem são as entidades, e conseguirmos definir modelos, então, preditivos em cima destes dados que são oriundos de todas as regiões, de todos os tipos de indústria, de todo o tipo de clientes, de todo o tipo de equipamentos, precisamente porque temos que entrar em linha de conta com a utilização, com os climas, etc. Tem um impacto muito grande na performance dos equipamentos. Muito obrigado, Joaquim. E Sofia, do lado da Deloitte, como é que vocês veem a aplicação prática do AI em Portugal e nos vossos clientes? Bem, antes de mais, muito bom dia, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Sem dúvida que estas são duas mega trends e que não se conseguem resolver uma sem a outra, não é? E, essencialmente, à medida que o mundo vai sendo mais complexo e a sustentabilidade mais complexa, nós só vamos conseguir resolver com tecnologia. E na Deloitte priorizamos muito tecnologia há muitos anos e sustentabilidade também há vários anos, e lançámos um fundo de $1.000 milhões no ano passado, precisamente para investigar e para ajudar clientes em todo o mundo a lidarem com este tema. E em Portugal estamos não só a olhar internamente como é que conseguimos utilizar a inteligência artificial para nos ajudar a nós, Deloitte, a sermos mais sustentáveis, mas também a ajudar clientes, não só em Portugal, mas também temos equipas espalhadas pelo mundo inteiro. Internamente, o que estamos a fazer é utilizar os dados que recebemos da mobilidade das nossas pessoas, porque a verdade é que numa empresa de serviços as maiores emissões vêm da nossa mobilidade, não só da nossa mobilidade para virmos para o escritório, mas também para irmos aos clientes, às reuniões internacionais. E, portanto, estamos a usar esses dados todos e, através de uma ferramenta de visibilidade, que hoje em dia também já disponibilizamos aos nossos clientes, estamos a conseguir mapear as tendências e perceber, através de
predictability, conseguir, no fundo, tomar decisões de forma mais autónoma e melhores decisões para colocarmos, por exemplo, mobilidade moderna ao serviço dos nossos colaboradores, e trotinetes, bicicletas, etc. E, portanto, no fundo, darmos alternativas para os nossos colaboradores poderem ser mais sustentáveis e alterarmos comportamentos, porque no final do dia o que nós todos queremos é alterar comportamentos nas pessoas, mas também temos estado a ajudar clientes e se calhar para tentar dar outros exemplos que não tenham sido dados. Falo, por exemplo, de utilizarmos tecnologia que usa imagens para medirmos o peso e o volume de materiais que têm de ser reciclados e, no fundo, ajudarmos a economia circular e vermos, por exemplo, cadeias de retalho que têm muitas packages, muito plástico, que precisam de reciclar e muitas vezes é difícil pesar aquelas quantidades enormes e, portanto, através de imagens conseguir aferir o seu peso, a sua quantidade, etc., para depois, no fundo, manter e tornar mais eficiente este processo. Também utilizando inteligência artificial e toda esta computação que falavas há pouco e utilizando digital twins, estamos, por exemplo, dou um exemplo de um cliente com que trabalhámos, tivemos de ajudar um descomissionamento de uma central nuclear. Se nós imaginarmos descomissionar uma central nuclear, pode ser feita ou chegar à central nuclear, fazer muitos estudos antes e tentar implementar o que nós fizemos em termos de estudos, ou criar cenarizações, criar um digital twin e, no fundo, através desse digital twin, com inteligência artificial atrás e uma grande computação de dados, conseguir fazer cenarizações que nos permitam, no fundo, ser mais eficientes e reduzir custos e, acima de tudo, acelerar também muito este go-to-market. Portanto, no fundo, ajudar estes clientes a fazerem algo que é benéfico para a sociedade, mas de uma forma muito mais produtiva. E temos também outro tipo de exemplos, por exemplo, a traceability de materiais. Estamos a trabalhar também com blockchain, com clientes nossos, em que hoje em dia é cada vez mais importante, porque há regulação a sair hoje em dia também a esse nível. Precisamos de perceber qual é a origem dos materiais e, portanto, através de blockchain e inteligência artificial, estamos também a conseguir ajudar os clientes nesse sentido e, portanto, no fundo, estamos a usar também, não só internamente para a automação de processos, por exemplo, legais, e conseguirmos usar as pessoas depois para outro tipo de tarefas, mas também com os nossos clientes ao nível mundial. E, por isso, as nossas mais de 5.000 pessoas que trabalham aqui em Portugal estão distribuídas no mundo inteiro, muito focadas em tecnologia, muito focadas em sustentabilidade. Obrigado, Sofia. Andrés, one of the key questions, and I'll use English, maybe it's better for the question, and Joaquim has mentioned that is ethics around AI, explainability so that we understand what the machine is doing and it's not just a black box. How is Microsoft addressing these very important trends in terms of AI and its sustainability in terms of the impacts in society and incorporating these in the products? Two big questions, I think. I can use the rest of the time. What we're doing with AI right now, we've been announcing technology, our OpenAI technology. There's a big differentiation in the consumer ChatGPT that everybody is playing with, let me just say playing with, and what we're putting in market for our customers. One example of it is we launched what we call Copilot for all our productivity tools, security tools, and of course development. Basically, what we're trying to do is use AI to do the tasks that are mundane or less valued tasks, like writing emails or doing this kind of things. Nobody hires people to write emails. Nobody does that. And so we're putting that technology very well contained and secured and put it to our customers to make sure it's contained and it's within the security policies of our customers, within the data of our customers, and so on and so forth. The consumer version is there simply to demonstrate the power of this technology and what we can do. But no one would use that in a real production enterprise kind of scope. Now, we're also using that technology to do things even for ourselves and for our customers. And some of those examples are also our customers of Microsoft. We are actually doing tasks that no human could do or want to do. We have examples here working with Marina Portuguesa or with some startups. We have cameras underwater identifying
types of fishes that we have in certain reefs and stuff, and making sense of that information, trying to bring this back for people to And how are you working the part of the ethics and the ability to trace and explain what's happening behind the scenes, so that we get, as humans, more comfortable with delivering this to actual real scenarios? So the answer is sort of embedded in the way we are actually putting this technology into market. It's a co-pilot, is a tool that would just help humans to do tasks they don't want to do. Any implementation of Microsoft OpenAI will be contained in a customer's data, a customer's environment. Though the technology, any technology has the potential to be used for either way, right? Good and bad. Today, technology is not different than AI in that sense. So we're putting this concept of copilot. That's the way we see this technology moving forward. Okay. Carlos, para que estas transições aconteçam e para que seja possível termos, de facto, a utilização destas tecnologias em prol da sociedade, precisamos de pessoas com as competências adequadas. Estamos num mundo em que há falta de recursos humanos nestes setores e em outros. Como é que vocês na CGI trabalham este desafio para que, de facto, possam levar, não só para Portugal, mas para o mundo, aquilo que cá fazem? Bom, uma parte já foi respondida pelo João aqui, portanto, nós, para além do canal tradicional de alimentação da procura de talento, de facto, fizemos um engagement nesta parte do upskill, o reskill dos recursos existentes. Não obstante, como é óbvio, o problema está cá. Ainda há bocado estávamos a falar nele antes de entrarmos aqui, ou seja, nós temos um mercado pequeno e escasso em termos de recursos. Os nossos recursos são bons. Eu tive a oportunidade de trabalhar em mais de 30 projetos, em mais de 10 países, em mais de 20 clientes e, de facto, os nossos recursos nunca serão inferiores, em qualquer maneira, a qualquer recurso internacional. E, portanto, o que nós temos aqui é uma dificuldade muito grande em reter o talento nacional. E esse é, para mim, o grande desafio de Portugal enquanto país. Reter o talento. Não é formal, não é tê-lo. Aquilo que o Carlos disse ainda há pouco na sua entrevista é verdade, ou seja, aquilo que nós vamos precisar no futuro não é aquilo que temos hoje a sair das universidades, ainda assim têm as bases e são trabalháveis. Agora, o problema aqui que se mantém é arranjar projetos e arranjar trabalho suficientemente interessante para reter as pessoas aqui, não obstante a concorrência, não diria desleal, mas a concorrência real de países que agora com as novas realidades de trabalho remoto concorrem connosco diretamente. Não obstante isso, ainda aqui um bocadinho ao ponto da ética, a inteligência artificial é uma ferramenta e a tecnologia para mim sempre foi algo que ajudou, ou supostamente ajudou as pessoas a terem menos trabalho. Isto por definição desde o tempo do Charlot e da fábrica. Na realidade, a inteligência artificial levanta um problema ético complicado e, nomeadamente no mundo em que vivemos hoje, quando utilizada para o bem, seja num aspecto mais chat GPT geral, em que toda a gente pode aceder a tudo e fazer as perguntas mais interessantes e obter as respostas mais ou menos concretas, se utilizada para o mal, pode criar vieses de opinião que podem, entre aspas, governar ou desgovernar o mundo. Podem criar-se algoritmos e inteligência artificial para ajudar a destruir uma nação, o que até nem é uma coisa tão distante daquilo que estamos a viver hoje, que vivemos um cenário de guerra. E, portanto, aqui a minha preocupação é como é que se consegue controlar para o bem e para o mal, e eu espero mais para o bem, a introdução da inteligência artificial, que de facto vai ter uma evolução, eu diria, mais do que exponencial. Eu acho que não existe uma forma matemática. Eu acho que vai ser, per si, ela tem a capacidade de quase se auto-evoluir. E isso, eu não quero concordar com o Stephen Hawking. Mas a natureza humana que está por trás dela pode, de facto, criar aqui um problema complicado nos próximos anos, que não é despiciente, na minha opinião. A escala e a velocidade que isto está a acontecer, claro, realmente é o grande desafio, até porque estas coisas já aconteceram no passado e com outras tecnologias. Nós estamos a falar disto, mas o que vimos há uns anos, até indo aqui à questão do
da eleição americana, de que, sem grande inteligência artificial, houve redes sociais e tecnologia que ajudou a que determinados caminhos fossem tomados. Cristina, e um bocadinho nesta linha mais agora da ética e das preocupações com o impacto em termos de ESGs, destas utilizações das tecnologias, porque nós normalmente olhamos só para o lado positivo do que é que os clientes vão ter como melhoria, mas numa perspectiva mais global, como é que a Capgemini trabalha estes assuntos e qual é que é a sua perspectiva sobre, de facto, estas preocupações? Então, vou dar isto aqui de uma perspectiva prática, porque assim, o ESG é uma buzzword. E nós estamos aqui todos sempre a dizer, por questões regulatórias, obviamente, 2025 todas as empresas vão ter que ter o ESG, portanto vamos ser certificados nas nossas contas e vão ser certificadas o nosso modelo de ESG. Isso é uma realidade, em Portugal e em todo o mundo. E, portanto, as empresas que não se preparem têm um problema. Só para dar aqui um overview. Primeiro pilar, parte de ambiente. E de uma forma prática, como eu transmito isto às minhas 4.000 pessoas. Porque a gente tem que ser o primeiro. Eu não sou um milénio, mas sou um milénio, tenho 51 anos, mas sou altamente, acho que com uma filosofia de milénio, que é, temos que explicar muito bem este tipo de coisas para não cair em problemas éticos, nem de cibersegurança, nem o que seja. Primeiro pilar, ambiente. Mudar o ambiente não é mudarmos as LEDs das nossas instalações e já está. Já fiz algo pela nossa empresa. Não, é muito mais, é mudar a cadeia de valor, é nós estarmos desde o início da concepção dos produtos. Porque é que uma pasta de dentes tem que ter uma caixa e não tem um plástico completamente destruível quando a gente o coloca, mete na água e já foi. Todo este tipo de coisas entram dentro do início do que é o ambiente e nós temos que ter essa consciencialização, porque isto é também ética ambiental. Porque nós falamos do ambiente para as nossas empresas. Eu tenho 7 crianças em casa e todos os dias nós temos que fazer isto, e fazendo isto, somos 9 em casa, multiplicado pelos 12 milhões de habitantes, isto é o que a gente chama de ética ambiental que temos que todos os dias fazer, e temos que fazer isto nas nossas empresas, e explicar porque é que nós temos que fazer isto. Passar do que estávamos aqui, o Andrew, a dizer no início da intervenção, que eu achei brilhante, porque tocou de uma forma simples em todos os pontos, passar aqui da perspectiva dos stakeholders para os shareholders. E o que é que isto quer dizer? O poder económico comanda as empresas. A minha empresa, de qual eu sou presidente, o meu objetivo é, obviamente, dar lucro. E dar lucro, mas dar lucro através de uma perspectiva sustentável e de um modelo ESG, mas não é porque é ESG, é porque tem que ser assim. Então, no pilar ambiental, temos que ter essa consciência e trabalhar nas diversas vertentes todas que temos ao nosso alcance para permitir que sejamos mais sustentáveis, termos que mudar-nos a nossa frota, alterarmos tudo o que está ao nosso alcance e não com os dados, pegarmos aqui e utilizarmos bilhões de dados para uma empresa, é super sexy, nós dizermos que trabalhamos bilhões de dados, mas depois esquecemos que vamos o quê? Estragamos a parte ambiental. Porquê? Precisamos de mais servidores, precisamos de mais eletricidade, precisamos de refrigerar, já não estamos refrigerar as zonas dos servidores. E então estamos em contraciclo, dizemos que fazemos ESG e estamos a contribuir para exatamente o contrário. Isto na parte ambiental é muito simplista. Na parte social, que já falámos aqui um bocadinho, que também temos que ser eticamente responsáveis. A primeira fase que a gente tem aqui é a parte do que a gente fala usualmente, o gender balance. A gente associa o social ao gender balance, mas é muito mais do que isso. É importantíssimo porque equipas, obviamente, com equilibradas, têm muito melhor produtividade, tudo isso é verdade. Mas depois temos a parte que a Helena falava há pouco, que é toda a parte social associada a nós, e exigimos que os nossos fornecedores, que o nosso ecossistema que a gente trabalha, também seja corresponsável e social. O que é que eu estou aqui a dizer isto? Nós, quando eu contrato um serviço, e eu aí sou muito chata, quando eu contrato um serviço, fico
eu tenho mais de 500 subcontratados que trabalham pelas vicissitudes que nós sabemos aqui, que é a falta de mão de obra. Temos 500 subcontratados, mais de 500 subcontratados. Uma coisa que eu exijo dos meus subcontratados é a maneira como é que eles tratam socialmente aquelas pessoas. Eu não vou contratar um subcontratado que não tenha o seu posto de trabalho digno, que receba um mínimo de valor, que é o mínimo de valor que ele se tem que sustentar, e não a empresa estar a lucrar 5 vezes mais, pagando àquele subcontratado um valor baixíssimo, porque aí estamos a estragar o ecossistema. E todos estes tipos de coisas, como a inclusão digital, só para darem uma ideia, a Capgemini, à semelhança da Microsoft, desde 2018, de 2018 a 2021, a inclusão digital formou 1,2 milhões de pessoas. E, portanto, um bocadinho o que estamos a falar ali da Academia de Código, que depois utilizamos a Academia de Código também para entrar nos nossos, mas faz parte desta parte, o social, e, portanto, temos que ser responsáveis, temos que ser eticamente responsáveis por esse pilar social que para nós e para todo o ecossistema que temos. Por último, e aqui o pilar da governança, que eu acho que as pessoas às vezes dizem, mas o que é isto, o pilar da governança? Um pilar da governança é nós, além de, obviamente, mais uma vez, termos o gender balance nas equipas de gestão, e, portanto, temos que fazer cada vez mais este ponto, mas depois entramos no que falávamos agora, que é toda esta ethics e compliance, e a Capgemini há 10 anos que é considerada mundialmente uma das empresas mais éticas, é termos no nosso dia-a-dia este ethics em tudo o que fazemos. Top, down, desde a pessoa que entra à pessoa que sai. E exigir que o nosso ecossistema também assim o seja, porque se não formos, temos aqui imagens reputacionais muito grandes a exigir. Joaquim, e do lado do vosso lado na SAP, como é que estão a introduzir funcionalidades nos vossos produtos que possam ajudar nos temas da ESG? Ou seja, as empresas vão precisar de reportar tudo isto. Portanto, vão ter que ter software que as ajude a reportar e, portanto, e o AI, como é que pode extrair dos dados da empresa e ajudar nesse processo? Estão a trabalhar nessas áreas? Sim, e felizmente vão precisar de software, as empresas realmente. Para este painel está mais ou menos assegurado. Mas, e pegando aqui também em alguns exemplos que já foram dados, precisamente anteriormente, nós mesmo lançámos uma solução que se chama mesmo Responsible Design and Production e que visa precisamente aquilo que foi dito anteriormente, que é termos a preocupação de, quando desenhamos um produto, quando lançamos um produto ao mercado, a sua embalagem, etc., logo na fase de concepção, temos as preocupações ambientais como uma dos principais temas a ter em linha de conta. E depois fazer a monitorização dessa mesma produção e fazer depois a otimização da mesma, que seja, por exemplo, ou na redução daquilo que é o consumo de determinadas componentes, ou na questão dos consumos da energia, etc. Depois a componente do reporting também é bastante importante. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que é os modelos de custeio. Não é um tema muito sexy, mas depois está muito relacionado com aquilo que foi perguntado. Que é, nós assistimos hoje a uma crescente desigualdade. E nós na sociedade portuguesa sentimos isso. Como dizia um cliente nosso, nós, por um lado, somos o país dos festivais esgotados, festivais de música, com preços bastante elevados para aquilo que é o nosso salário médio, mas, ao mesmo tempo, também somos o país que, no último ano, devido à crise económica, voltou a aumentar o consumo de embalagens plásticas, porque as embalagens de vidro tiveram um aumento enorme do seu custo de produção, derivado ao custo da energia. Portanto, aquilo que é o custo de energia para uma embalagem de vidro é um peso muito maior do que para uma embalagem plástica. Portanto, precisamos, claro, ter dados, precisamos de monitorizar precisamente todos estes consumos e, acima de tudo, temos depois procurar mecanismos de otimização. Através de quê? Bem, outra vez o AI, ver como é que as empresas conseguem incorporar essa mesma informação para serem o mais eficientes possíveis, para depois não trazer o impacto, porque a elasticidade para esta procura existe. Portanto, temos que procurar
colocar Obrigado, Joaquim. ferramentas. Sofia, para terminarmos, falamos desta questão dos recursos humanos e já se falou aqui da questão da importância de grandes volumes de dados para se poder ter um AI que efetivamente está treinado para dar boas respostas, em particular nos negócios. O Kai-Fu Lee, que é um chinês que viveu muitos anos nos Estados Unidos e que depois foi para a China ser investidor em capital de risco, escreveu um livro que é o AI Superpowers e só fala de dois grandes blocos, é dos Estados Unidos e da China, esqueceu-se a Europa, e ele vai dizendo que a China, mesmo com engenheiros potencialmente de menor qualidade, como tem acesso a todos os dados que quiser, vai vencer esta batalha do AI, independentemente, portanto, as questões de sustentabilidade não são ainda provavelmente uma grande preocupação. Como é que tu vês para Portugal e para a Europa esta importância do acesso a dados? Estamos num ambiente muito regulado para que, de facto, possamos ter um AI que é sustentável ao mesmo tempo que resolve os problemas que precisamos que sejam resolvidos. Carlos, o acesso a dados é fundamental, mas não tem só a ver com a regulação, tem muito a ver com mindset e com parcerias. E o estarmos na Europa é óbvio que muitas vezes nos limita de alguma forma, porque sabemos que é um ambiente regulatório bastante mais limitado do que existe, por exemplo, nos Estados Unidos. Não vou falar da China porque é todo um contexto diferente, mas a verdade é que tem muito a ver com as lideranças. E eu dou-vos o exemplo da Deloitte. Eu estou a trabalhar na Deloitte há menos de um ano. E foi uma agradável surpresa ver a cultura diferente que existe entre uma empresa que não sendo portuguesa, acaba por ser portuguesa, está em Portugal, mas uma empresa em termos do empreendedorismo de cada uma das suas pessoas e da rapidez. E depois que isto toca nos dados. E nós internamente, dou-vos o exemplo do ChatGPT. Logo quando se começou a falar no final do ano passado, começámos a ter debates internos sobre como é que nós conseguíamos aproveitar o ChatGPT dentro de casa para aumentar, no fundo, para aproveitar os benefícios do automatismo, não para reduzir pessoas, mas para, por exemplo, na nossa equipa legal, como é que nós conseguimos usar todos estes mecanismos de Artificial Intelligence para automatizarmos tarefas que são rotineiras e que, na verdade, não motivam os nossos colaboradores e dedicarmos ou devolvermos tempo aos nossos colaboradores para eles poderem ser muito mais criativos e trabalharem de forma mais criativa toda a componente legal que hoje em dia é exigida, por exemplo, para quando nós queremos trabalhar em parceria com outras empresas. E, portanto, precisamos de repensar completamente os modelos legais tradicionais e, portanto, precisamos de tempo para isso e que se estivermos ocupados a pensar em tarefas, isso não existe. Mas, por outro lado, pensámos também como é que nós vamos conseguir ajudar os nossos colaboradores a usarem o ChatGPT. Portanto, não os deixarmos libertos, não pararmos, como a Itália fez, que é um erro tremendo, não é? Bloquear a inovação não faz sentido nenhum, mas que guidelines, que ajudas é que nós conseguimos dar aos nossos colaboradores para eles próprios perceberem, e eu achei muito giro o que estavas a dizer, o ChatGPT alucina, e é verdade, o ChatGPT é 100%... Não é o ChatGPT, é tudo que é sim. Exato, desculpa, não é só... Não é só o ChatGPT. Faz parte do algoritmo não resolver essa questão. Claro, e ele é 100% confiante e cerca de 70%, 80% accurate. Mas, Sofia, o Andrés fez o disclaimer inicial que eu concordo em absoluto, que é o ChatGPT é público, aquilo que lá está, atenção. E já não vão ser o primeiro, porque já houve um primeiro caso de uma empresa sul-coreana tecnológica de grande monta, que eu não posso dizer o nome, mas é público, está publicado, é só que os empregados tiveram acesso, puseram lá segredos internos da companhia que agora estão expostos. Claro, mas por isso é que eu ia dizer, ou seja, mas essa é a importância. Que a brincar. E o debate está a começar quando já devíamos estar a terminar. Exato. É a mesma coisa. Claro, mas esse é o tema, é que nós precisamos de ajudar, porque cada um de nós, a partir do momento ou seja, a grande diferença do ChatGPT versus o passado é que nós usamos Artificial Intelligence com os nossos clientes há anos, não é? A diferença é que nós, hoje em dia, demos Artificial Intelligence para as nossas crianças, não é? Nós temos na nossa mão Artificial Intelligence e, portanto, as pessoas têm de saber utilizar, não é? Da mesma forma que hoje em dia nós temos de saber o que é que podemos fazer na internet. Pronto, e, portanto, nós estamos a fazer isso. Isso na Deloitte... Temos mesmo de terminar. Sim. Deixa-me só terminar. Portanto, nós estamos a fazer isso e estamos também, no fundo, aqui a trabalhar em parceria com os dados dos nossos clientes e, por exemplo, estamos a trabalhar com as cidades, não só em
em Portugal, mas a nível mundial, e a utilizar e temos uma solução tecnológica portuguesa para o mundo, portanto, daí a importância de Portugal e da liderança em Portugal. Estamos a trabalhar com cidades no mundo inteiro, em que usamos os dados que se recolhem das cidades, precisamente para as cidades poderem tomar decisões mais eficientes em termos de circulação, em termos de uma melhor vida para os cidadãos, mas também em termos de sustentabilidade. Portanto, e em cibersegurança a mesma coisa, ou seja, como é que nós usamos Artificial Intelligence para monitorizar trends e conseguir tornar-nos a nós mais protegidos e obrigado, portanto, aos nossos Sofia. colaboradores. E, obviamente, para além destas 5 grandes empresas multinacionais que operam em Portugal, há muitas pequenas startups e empresas nacionais a trabalharem em sistema do AI, com soluções, muitas vezes em parceria com estes gigantes, para, de facto, ajudarem quer as empresas portuguesas, quer o Estado português, que tanto precisaria de AI para ajudarem numa série de coisas, a podermos, de facto, tirar partido destas tecnologias e levando em consideração os temas de sustentabilidade. Portanto, eu queria agradecer ao Andrés da Microsoft, também ao Carlos Lourenço da CGI, à Cristina Rodrigues da Capgemini e ao Joaquim Freire da SAP e à Sofia Tenreiro da Deloitte por terem estado neste painel e esperamos que tenha sido de alguma utilidade. Muito obrigado. Obrigado.